Olá, meus amigos, amigas, tudo bem com vocês? Boa noite, vamos para o meu segundo programa hoje. Eu fiz um curso agora às 17 horas sobre a África, e aí senti a necessidade de marcar este programa aqui ao vivo para comentar os últimos acontecimentos no Oriente Médio. Muitas pessoas me ligam, me cobram, e então nós ainda estamos um pouco no ritmo de meio que recesso, né? Na TVT retoma dia 15 só. Tenho feito pequenas participações na DCM, no 247, amanhã às 14 horas vou estar no 247, mas não voltamos ainda com a carga toda, mas não daria para passar de hoje em função dos últimos acontecimentos que eu quero comentar aqui em primeira mão para vocês. São, claro, opiniões políticas. Muitas pessoas, até da minha esfera de relacionamento, podem não concordar com a minha análise, mas é a que eu estou conseguindo elaborar a partir de muito estudo, muita leitura. Estou aqui com uns 13 portais abertos, pelo menos uns 8 são da Ásia, né? Palestina, Rússia, Irã, Líbano. Então, esses nos dão outra visão do que está acontecendo ali. E eu dividi assim a minha intervenção hoje. Primeiro, eu vou falar desses atentados que aconteceram ontem, anteontem e 26 de dezembro. Foram 3. Damasco, Beirute e agora Kerman, no Irã. Então, Síria, Líbano e Irã foram atacados, né? Vou detalhar o significado, quem está por detrás disso, desdobramentos, consequências, significado, qual é o objetivo de Israel nisso tudo. Então, eu vou fazer uma análise, evidentemente. O que você vai ouvir aqui, você não vai ouvir na Globo News, na CNN, jamais, né? Por isso que ainda bem que temos esse outro lado, e eu pediria para você se inscrever no canal, se ainda não estiver inscrito. Quem puder entrar de membro do canal é a melhor forma de ajudar o meu trabalho. Quem puder mandar superchat, mandar Pix, aí é o meu Pix. Quem puder adquirir meus livros também me ajuda o meu trabalho. Amanhã eu vou fazer uma circular dizendo as formas que as pessoas podem me ajudar. Eu terminei terminei dia 1º, segunda-feira, o livro Mao Zedong. Fazia tempo que eu estava para terminar. Às vezes os escritores ficam um pouco travados. Também faltava um capítulo e 31 em 1 eu gastei 14 horas, mas eu terminei. Mas de que adianta eu terminar o livro se eu não tenho recurso para publicar? Então é o volume 5 da coleção para principiantes. Eu preciso lançar isso entre 24 de fevereiro, sexta, ou dia 1 de março, a outra sexta. Tecnicamente é possível ter livro pronto. O problema é o recurso para isso. Revisão, diagramação, impressão são as partes caras do livro, né? Porque escrever não gasta nada, só energia, né? Então, aqueles que puderem fazer também contribuições, nas últimas páginas deste livro eu vou publicar em ordem alfabética todos os apoiadores. Quem mandou Pix, quem mandou Superchat, quem é membro do canal, etc. Sem mencionar valores, em ordem alfabética simples. Bem, desejar aí feliz ano novo para todo mundo, pedir para vocês se inscreverem nos canais amigos e parceiros, que são 10. Desejar feliz ano novo para todo mundo. Vai ser um ano de muita luta.
eu fiz na quinta-feira passada o balanço de 2023 e perspectivas de 2024. Você pode ir no meu canal e recuperar. A partir deste programa ao vivo, eu fiz um ensaio longo de 7 páginas. Vai ser publicado no 247, no portal da DCM, Diário do Centro do Mundo, né? Então, essas são Ao final, eu falo um pouco da nossa programação aqui. Mas, então, eu quero falar dos atentados. Segundo, por que Israel está perdendo esta guerra. Terceiro, divergências no campo do imperialismo. Quarta, a questão eleitoral, o peso disso nas perspectivas ali, nos rumos, como as coisas podem se encaminhar ali na Palestina e em Israel. Então, a primeira questão que nós devemos dar a informação aqui é 26 de dezembro. Então, já tem aí mais ou menos 9 ou 10 dias. Na capital da Síria, na cidade de Damasco, Israel ataca com mísseis, drones, bombas, seja lá a forma que for, e mata o general iraniano Sayed Razi Maussari. Sayed Razi Maussari. Ele é iraniano do IRGC, International Revolutionary Guardian. Você acho que é Corpo, né? Corpo Internacional de Guardas Revolucionários, né? Revolucionário Islâmico. Então é o IRGC. Ele era um dos comandantes. Esse é uma espécie de braço internacional do Irã, dos militantes revolucionários, aqueles que são chamados a lutar contra o imperialismo aonde for preciso. E eles deram uma contribuição inestimável para que a República Árabe Síria vencesse a guerra contra o Estado Islâmico, que está dizendo que eles é que fizeram esse atentado no Irã agora, né? Eu vou explicar também que eu acho isso pura balela, né? Bom, o dia de ontem, dia 3, completou 4 anos do assassinato do general, major-general Qassem Soleimani, né? Então, nós relembramos a memória dele ontem, no programa O Mundo Como Ele É, às 13 horas, no 247, eu, José Reinaldo, e o general estava em Bagdá no dia 3 de janeiro de 2020, e o Donald Trump, que perderia a eleição em novembro daquele ano, autorizou e disse ao mundo inteiro: eu mandei matar o general Soleimani. Ele não estava ali como militar, mas como um diplomata. Ele trazia uma resposta. Minha amiga Adriana ajudou muito na finalização do livro do Mao Zedong. Obrigado, Adriana. Ele estava ali levando uma resposta do governo do Irã para o primeiro-ministro do Iraque, porque a Arábia Saudita fez uma consulta ao Irã, mas eles não tinham relações diplomáticas como já tem hoje. Então, eles fizeram indiretamente. A Arábia Saudita mandou uma carta para o primeiro-ministro do Iraque, perguntando para o Irã como eles reagiriam se a Arábia Saudita pedisse o restabelecimento de relações diplomáticas.
o general estava trazendo a resposta no bolso. Então, no bolso do general tinha uma mensagem de paz, não tinha uma arma. Portanto, ele estava em missão de paz, não como militar, estava como diplomata. E não se mata um mensageiro. Né? Isso, em nenhuma guerra na história da humanidade, você não mata um mensageiro. E o general foi assassinado. O Epitácio perguntando um assunto fora do nosso foco, mas não tem dúvida, quando o Deng assume, depois que Mao morreu, 76, 78, ele já começa a comandar a China. Em 82, ele define, né, essa nova política revolucionária, né, que ela é o desenvolvimento do capitalismo sob o comando de um Estado dirigido pelo Partido Comunista. É uma situação nova e nem a União Soviética viveu alguma coisa parecida com isso. Né? Então, ontem completou 4 anos. E dia 26 de dezembro, um general, não era da mesma patente do Soleimani, Soleimani é major-general, mais alta patente. Antes disso tem o tenente-general. Antes disso tem o general 4 estrelas. Esse general iraniano assassinado dia 26 de dezembro era um general 4 estrelas. Terça-feira, segundo dia do ano, dia 2 de janeiro, Israel pratica um atentado terrorista na cidade de Beirute. Portanto, viola o espaço aéreo do país vizinho, sem, evidentemente, pedir autorização, e se pedisse autorização seria negado, mas eles não pedem, e dispara 2 mísseis no segundo andar de um prédio de 4 andares, onde funcionava um escritório do partido político chamado Hamas. O Hamas é um partido político igual ao Hezbollah. Tem deputados, tem vereadores, administra a faixa de Gaza, mas tem um braço armado, igual o Hezbollah também tem um braço armado. Então, ali é no escritório do braço político do Hamas. E estes 2 mísseis disparados de um drone, que não é aqueles drones que funcionam com hélice, são drones já mesmo até com pequenos jatos, né? Com grande autonomia, drones inteligentes, dispara 2 mísseis e destrói o segundo andar inteirinho e mata o vice-chefe do birô político do Hamas, o nome dele é Saleh Ansouri, um grande quadro político, e é o número 2. O número 1 é o Ismael Haniyeh, esse é o braço político. O Hamas tem também um braço militar. Ambos ficam lá em Doha, no Catar. Então, Israel mata um general iraniano na Síria, mata um líder político do Hamas em Beirute. E ontem, dia 3, na cidade de Kerman, onde fica o túmulo do major-general Qassem Soleimani, e por ser 4 anos do seu assassinato, era uma região que muita gente, milhares e milhares de pessoas foram prestar sua homenagem, sua honra, sua solidariedade. É o chamado culto aos mortos, aos ancestrais, aos mártires, né? Eu respeito, isso aí é milenar, 10 mil anos ou mais, que os humanos, eles, então, cultuam os mortos, as suas memórias, né? Uma bomba, provavelmente um caminhão com 1 tonelada ou mais de dinamite, explodiu, matando até agora, o momento, 84 pessoas
e ferindo alguns gravemente, sem como recuperar, 280 pessoas. Passou 24 horas, ninguém assumiu. Hoje, assumiu que a autoria deste atentado um grupo chamado ISIS, em inglês, que significa Islamic State of Iraq and Sham, Estado Islâmico do Iraque e da Grande Síria. Shem é Grande Síria. Isto é uma fraude. Ele nem é um Estado e nem é islâmico, porque não existe esse Estado. É um grupo terrorista financiado pelos Estados Unidos, por Israel e, à época, 2011, pela Arábia Saudita, que hoje já não dá mais um centavo para esse tipo de grupo, porque a Arábia Saudita reatou relações com a Síria, com o Irã, não tem mais, não estou dizendo que não tenha divergência, mas não tem nenhum sentido mais, a Arábia Saudita está gradativamente se afastando da órbita dos Estados Unidos, entrou a partir do dia 1º, agora é membro do BRICS, esta é a grande novidade de 2024, né? Arábia Saudita, Emirados, Irã, Etiópia e Egito, né? São 3 países árabes, um africano, obrigado, e o Irã, que é um país persa. Desses 5 países, 3 grandes produtores de petróleo entram no BRICS, que vai se reunir em outubro na Rússia, sob a presidência de Vladimir Putin, provavelmente na cidade de Sochi, e eles vão admitir mais países e o BRICS vai se tornando o grande bloco, eu tenho usado o termo, de contenção à expansão imperialista. São os BRICS hoje que conseguem deter, né, essa ganância, esta fúria dominadora do imperialismo, que vem sofrendo cada vez mais derrotas uma atrás da outra. Entra o ano de 2024 com 2 guerras, a da Ucrânia e a da Palestina contra os palestinos, e está perdendo nas 2. Na Ucrânia já perdeu e na Palestina está em processo irreversível de derrota. Será a maior derrota de Israel para os palestinos, porque as 4 guerras que Israel fez contra os países árabes, eles venceram todas elas. Tenho aqui estudos em detalhes sobre mortalidade, soldados envolvidos. As 4 os árabes perderam, agora os palestinos estão ganhando. Os libaneses já tinham ganho quando expulsaram Israel do Líbano no ano 2000. Também a guerra de Israel contra o Líbano, contra o Hezbollah, de 2006, durante 33 dias, também Israel perdeu esta guerra, né? Mesmo tendo destruído uma parte da capital. Como é que você mede quem ganha ou quem não ganha uma guerra, pessoal que está me assistindo? Não é, com certeza, pelo número de mortos que você impõe ao inimigo. Israel matou até agora 21 mil palestinos. É verdade. Não sabemos quanto eles perderam. Alguns falam 500, 700, 1.000, 1.200. Não sabemos. Eles não divulgam, mas são muitas perdas. A única coisa que uma vez a imprensa israelense divulgou foi o número de feridos. Mas essa matéria no jornal Yediot Ahronot, um jornal editado em inglês e hebraico, jornal sionista, evidente, que apoia o genocídio, essa reportagem ficou aí meia hora, 1 hora no ar e foi retirado. Falava em 6 mil feridos que lotavam os hospitais israelenses e dizia que Israel não estava e não está preparado para tratar esta quantidade de mutilados de guerra.
aí são hospitais especializados na reabilitação. Né? Essa matéria, veja, para cada morto tem 3 feridos. Então, se eles falam em 6 mil feridos, pode, né, no limite, ter 1.000, 2.000 mortos. Mas eles jamais divulgarão isso. Né? Como a Ucrânia não divulga, mas na Ucrânia é mais fácil, a gente já sabe que são 400 mil soldados mortos. Mas se o número de mortos em uma guerra não se mede, não é sinal de que é vitória, por quê? Eu dou o exemplo da Guerra do Vietnã. Eu trabalho com a data 62, 75, mas tem alguns sites, alguns autores, alguns artigos. O Arte Violeta, eu vou falar das perspectivas do que vai acontecer. Né? Não é propriamente uma previsão, mas eu vou tratar disso daqui a pouco. O Vietnã, quantos entre soldados e o povo civil, quantos foram mortos naquela guerra? 2 milhões. E os Estados Unidos perderam quantos soldados? 60 mil. 58. Quem ganhou a guerra? Quem ganhou a guerra foi o Vietnã. Não é? Então você não pode medir que um país está ganhando uma guerra pelo número de mortos. Você tem que medir a guerra pelos objetivos fixados pelos exércitos em confronto. No caso, o objetivo principal é do exército agressor, que é Israel, exército colonizador, exército ocupante, né? Exército genocida. É isso. Né? Então, quais foram os 3 grandes objetivos que eles fixaram? Eles fixaram ocupar Gaza, destruir o Hamas e libertar os reféns. Não ocuparam Gaza, é impossível destruir o Hamas, já vou dizer aqui por quê. E nenhum refém foi libertado pelo exército israelense. Pô, professor, mas se eu vi, eles soltaram vários. Não, ali foi troca negociada. Então, Israel também teve que libertar reféns numa proporção 3 vezes maior. E de lá para cá, nenhum refém foi libertado. Eles mataram reféns. Exército israelense, pelo menos 3 eles mataram, é o chamado fogo amigo, isso sim. E também, evidentemente, aqueles ataques aéreos, como os reféns não estão em um local único, estão espalhados por Gaza, eles então bombardeiam indiscriminadamente, então eles também mataram outros indiretamente. Esses 3 mataram diretamente. Eles estavam saindo e aí soldados israelenses atiraram, mataram seus irmãos, conterrâneos. Né? Aqui, hoje, o almirante John Kirby, o almirante em inglês é Admiral, né? John Kirby é o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, é o porta-voz da Casa Branca. Ali eles separam, tem o porta-voz da Casa Branca e o porta-voz do Conselho de Segurança. John Kirby é do Conselho de Segurança. O que é que ele disse hoje? Não se pode matar a ideologia do Hamas. Isso está sendo, a mídia deve estar caindo em cima dele. Como é que ele está, uma declaração dessa? Mas ele está certo. O que ele quis dizer com ideologia do Hamas? Você não pode matar a resistência de um povo. Isso é impossível. A história mostra que os povos podem viver dificuldade, podem ter suas lideranças assassinadas e tal, mas é impossível você, né, dobrar a vontade, a
a resistência de um povo. Então, ele está certo quando ele declarou isso. Então, este objetivo fixado por Netanyahu jamais será atingido. Gaza não foi ocupada inteiramente, e olha aqui a notícia. Dia 2, anteontem, o exército de Israel retirou 5 brigadas de soldados da faixa de Gaza. Cada brigada tem 3.000 a 3.500 soldados. Então, eles tiraram da linha de frente quase 18.000 soldados. Por quê? Ao invés de mandar mais soldados, eles estão retirando soldados. Uma guerra que era para ser curtíssima, rápida. 300.000 soldados, ocupa logo Gaza, destrói tudo, liberta os reféns. Nada. Netanyahu já disse que essa guerra pode ir até fevereiro do ano que vem ou mais. Não sei se ele se sustenta politicamente até lá. E hoje, exatamente hoje, dia 4 de janeiro, o major-general Aharon Haliva, do IDF, que eles chamam Israel Defense Force, Forças de Defesa de Israel. Israel não tem exército, é só defesa, porque eles nunca atacam ninguém. Eles só são atacados, por isso que chama Força de Defesa. Né? Eles são, puxa, coitadinhos. Né? O chefe da inteligência do IDF admitiu que o discurso... Não. Que a destruição completa do Hamas é apenas um discurso que não será atingida. Querida Janine, muito bem, muito obrigado, viu? Ser seu comunista predileto é uma honra. Bem, então, a minha tese, minha e de outras pessoas, não sou o único, né, que nós estamos, então, apontando que Israel vem perdendo esta batalha, esta guerra. Netanyahu pode cair? Pode cair. Não sei se cai mais imediatamente, né? Mas uma consulta feita esse início de ano, que para eles lá não tem ano novo, o ano novo judaico, eles estão no ano 5.783, né? Então lá é outra data, é outro calendário, lá é calendário solar, não, no lunar, o nosso é solar. Me disseram que lá, tanto no mundo muçulmano como lá em Israel, eles usam também esse calendário ocidental, né? Mas, de qualquer maneira, não tem significado o dia 1º para eles, né? E eles trabalham normalmente no domingo, o primeiro dia da semana deles, que reúne o gabinete. Aí saiu uma pesquisa, acho que segunda ou terça, e essas pesquisas de opinião ouvem eleitores, que esses institutos eles consultam a opinião das pessoas política, normalmente, né? E mesmo a avaliação de governo é feito só com eleitores, porque de outra forma, quem que você vai entrevistar para ser científico? Você não pode entrevistar 100% de uma população. Você tem que entrevistar uma parte da população que é a chamada amostra. Então, de pesquisa eu entendo bem, né? E então esse instituto que fez essa consulta é um dos que mais acerta nas eleições em Israel, que podem acontecer assim que tiver um desfecho dessa guerra, né? E eu acho que Netanyahu, falei isso desde o dia 7, 8 de outubro, eu venho falando isso. Netanyahu tem um futuro... já está traçado o futuro dele, ele é um derrotado. Acabou a sua carreira política, mas não cai também assim, simplesmente porque está no meio de uma guerra e a população, geralmente, se une em torno do governo em momentos de grande conflito, né? Bom, então, é da minha análise que
Netanyahu vai cair. Não sei se cairá agora no meio do conflito, mas também pode cair. Mas é certo que cairá em seguida. E esta pesquisa apurou o quê? 85% não querem Netanyahu, que ele continue. Só 15% ele tem apoio. Então você veja que o capital político eleitoral dele está baixíssimo. Há a questão da divergência com os Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam batendo na tecla que Israel não deve ocupar Gaza e não deve administrar, muito menos administrar Gaza. Acabei de ver aqui a manchete do jornal Haaretz, que é o maior jornal de Israel, faz oposição a Netanyahu. Olha aqui a manchete que está aqui na primeira página. O ministro da Defesa de Israel diz que os palestinos serão responsáveis pela administração de Gaza no pós-guerra. Ou seja, é um recuo muito claro dizendo que Israel não vai administrar Gaza. Então, eles chegaram a dizer isso de forma muito clara, né? Que eles vão ocupar e vão administrar Gaza. Então, está aqui na primeira página, dizendo que quem vai administrar Gaza serão os palestinos. Então, há uma divergência com os Estados Unidos. E a questão eleitoral nos Estados Unidos. Como que esta guerra contra os palestinos, que Israel assinou um cheque em branco, né, autorizou o genocídio, como isso vai se refletir, vai pesar na campanha de reeleição de Joseph Biden. Além, não é, eu ia chegar lá, eu vou responder a sua pergunta. O ISIS, ou ISIS, a sigla em inglês, né, é da CIA e é do Mossad, é Israel. Eles nunca atacaram Israel, nunca fizeram nenhum atentado contra ele. Era só ataque à Síria, aos muçulmanos, aos palestinos e agora ao Irã. Mas continuo com a opinião de que não foi esse tal de ISIS, porque eles estão destruídos, acabados, foram derrotados na Síria, não tem mais quase nenhuma força política para fazer um atentado dessa magnitude. Mas são terroristas, eles são terroristas. Os verdadeiros terroristas são esses caras, né, da Al-Qaeda, da Frente Nusra, é diferente do, por exemplo, do Hamas, do Hezbollah, do Ansarallah lá no Iêmen. Estes são grupos guerrilheiros que lutam contra o imperialismo. É completamente diferente, contra o imperialismo e contra o sionismo. Muito bem. Então, Israel faz um atentado em Damasco, faz um atentado em Beirute e ocorre um atentado no Irã e não foi Israel que patrocinou. Como diz popularmente, me engana que eu gosto, não é? Tem o dedo do Mossad, tem o dedo da CIA. Logo eles se apressaram em dizer: não temos nada a ver com isso. Israel falou isso e os Estados Unidos disseram: Israel está falando a verdade, que não foram eles que fizeram. É tudo combinado. Pessoal, mas por que eles estão fazendo esse tipo de coisa, Israel? Isto é uma demonstração de fraqueza e de derrota de Israel. Pô, como assim, professor? Eles não estão conseguindo dar conta de pelo menos 7 frentes de combate. Israel nunca teve, não só isolada como está hoje, mas nunca teve tantas frentes de combate contra eles simultaneamente na história. Em 75 anos,
a tal invencibilidade de Israel caiu definitivamente por terra. Esta guerra que Netanyahu lidera contra os palestinos, que chamamos de genocídio, pode ser, sim, o início do fim do Estado sionista de Israel. Eu estou convencido disso, que o projeto sionista está fortemente abalado com isso que eles estão fazendo. Furou-se a bolha, né? Aquela aura de que Israel era invencível, essa aura acabou. E que Israel tinha um certo direito àquelas terras por causa da questão do Deus e da Bíblia, etc. Ao final, quero falar um pouquinho do livro que saiu aqui, né? Sionistas Cristãos. Eu vou fazer uma live específica sobre esse livro, que é uma maravilha. A origem do sionismo é muito anterior ao próprio judaísmo. Ele vem lá dos cristãos do início do século XIX. Então, eu não tenho dúvida, eu não posso provar, evidentemente, o Irã está apurando isso, mas eu acho que tem o dedo claro do Mossad e da CIA nesse atentado. Agora, por que Israel está fazendo tudo isso? Mas por que isso é uma demonstração de fraqueza? Eu não estou conseguindo enxergar, né? Às vezes a gente vê, mas não enxerga, porque não tem essa formação dialética, né? Que também não é fácil você conseguir essa visão dialética, né? Eu vou para 50 anos de janela de estudo, né? Mas olha, pessoal, Israel está provocando estes países, está chamando estes países para quê? Para entrar na guerra. Síria e Líbano não vão fazer um disparo sequer, porque não só, evidentemente, não estão estrutura. O Líbano não tem exército, praticamente. E a Síria lutou 10 anos contra os terroristas, venceu, mas tem um exército cansado, desgastado, com perda de armamentos e munições, né? Eu, quando estive na Síria, 2 anos depois do início da guerra, 2013, eu visitei hospitais lá, visitamos os soldados. Rapaz, a gente conversa, a moral dos caras é elevada, não vejo a hora de sarar aqui para voltar para o combate. Mas é um exército cansado. Agora, e o Irã? O Irã é poderoso, o maior exército do Oriente Médio, é a maior marinha, é a maior frota de aviões e drones. Mas o Irã também não vai responder. Bem, e o Hezbollah? O secretário-geral do Hezbollah fez um pronunciamento ontem, às 14 horas, horário de Brasília, 6 horas a mais, 20 horas, horário do libanês. Né? Eu já recebi em inglês as principais passagens, já fizemos a tradução, meu amigo Jair de Souza, que é o tradutor deste livro, eu fiz com ele o prefácio, de um autor inglês. É o primeiro livro, digamos, internacional da minha editora, pequenina editora, né? Muita dificuldade para publicar as coisas, sem recurso. O Jair já, então, fez essa transcrição. São os principais trechos, não é a íntegra. O Nasrallah diz que pode entrar na guerra e pode não entrar. Vai depender. Então, ele não descarta entrar, mas também disse que entrará com todas as forças se o Líbano for atacado. Pô, mas já não atacou? Atacou. Né? Quando foi? Dia 2, terça-feira? Não atacou Beirute? Não, atacou especificamente um escritório de um partido político que não é libanês, é um partido palestino. Não é? Feriu libaneses, feriu, talvez tenha matado alguns também, né? Mas, digamos assim, não é ainda formalmente um ataque, né, de Israel ao Líbano em si.
Mas Israel não descarta a possibilidade de atacar o Líbano. Bom, por fim, depois eu vou relatar quais são as 7 forças, o que está acontecendo no Mar Vermelho. O Mar Vermelho é aquele braço que sai ali do Oceano Pacífico, não é? E o Mar Vermelho. Lá na pontinha, lá em cima, é o Canal de Suez. O Mar Vermelho está fechado. Mas fechado para quem? Para os navios israelenses, de bandeira israelense, ou fretados por empresas israelenses. E isso fez com que o maior porto de Israel, que é o porto de Eilat, lá na pontinha do Mar Vermelho, ele se bifurca, o mar. Uma parte vai para o Canal de Suez, para ir para o Mediterrâneo, outro braço vai para ali, chamado Golfo de Aden, que banha aqui a Arábia Saudita, e vai dar bem lá na pontinha, lá em cima, é o porto de Eilat, em Israel. É o maior porto desse país, está às moscas. Nada chega no porto em muitas semanas. Então, os Houthis, que é uma guerrilha libanesa que disputa para governar o Iêmen, eles já estão praticamente governando, mas tem ainda dissidências ali, né? Mas eles então entraram nesta guerra ao lado dos palestinos e estão atacando todos os navios israelenses. Já as estatísticas falam em 25 ataques, 3 grandes navios apreendidos, né? Os Estados Unidos chegaram a formar uma força naval composta por 10 países, só um país árabe, nenhum outro aceitou integrar. E esse país é desse tamanho, é uma ilha, um país insular, que é Bahrein, é onde fica a sede da 5ª Frota dos Estados Unidos no Golfo Pérsico. Esse paizinho, que nem marinha tem, aceitou entrar nesta frente, mas não estão fazendo nada, não conseguem deter os ataques dos Houthis aos navios. Mas os Houthis fazem ataque não só aos navios, eles mandam mísseis direto para o porto de Eilat e mais além, no interior ali do que se chama de Israel, que sempre foi Palestina. Então, aí eu falei de 7 frentes. Quais são as 7 frentes que Israel, então, está sofrendo? Internamente em Israel tem a frente principal, que é Gaza. Ali, a linha de atrito, a guerrilha palestina está dando uma surra, tem deserções do lado dos soldados jovens israelenses, tem pânicos, né, tem medos, tem recuos, tem agora retirada de brigadas inteiras, né? Essa é a principal, mas tem combate no norte, tem combate no leste, ali na fronteira com a Síria, tem este combate ali dos Houthis no Mar Vermelho, tem combates, né, no caso, aí não é diretamente a Israel, mas aos Estados Unidos, dentro do Iraque, dentro da Síria. Então, e essa questão da política internacional, da questão da opinião pública, é uma frente que Israel está perdendo assim de braçada. Então, Israel está em dificuldade, não tenhamos a menor dúvida disso. Bem, eu queria aqui comentar com você as manchetes principais dos portais da Ásia, que eu recomendo que você leia diariamente. O mais importante deles é o site do Irã, chamado Spam TV. Ele é em espanhol,
mas que é muito fácil de entender, e tem também o recurso da tradução. Do Google faz tradução para vários idiomas, né? Então, uma das manchetes diz que o presidente da Síria, Bashar al-Assad, expressa total solidariedade ao Irã pelas vítimas e diz que estes assassinatos dos civis revela a importância da luta contra o terrorismo e mostra quem são os verdadeiros terroristas. Então, quando os Estados Unidos falam que combatem o terrorismo, é mentira, eles apoiam o terrorismo. Então, essa é uma das manchetes. A outra, que é muito interessante, tem a foto aqui o nome dele é Saleh Arouri. A morte de Saleh al-Arouri reflete o fracasso da ofensiva de Israel contra o Hamas. Então, veja só que dialética, né? Israel mata um cara, mas a morte dele não é a vitória de Israel, mas é a sua prova do seu fracasso e da sua fraqueza, né? Então, por isso que esses jornais aqui, eles são, né, tem uma análise que você não lê isso em lugar nenhum, né? O Conselho de Segurança das Nações Unidas condena veementemente os ataques em Kerman e apela para que o mundo coopere com o Irã, no sentido de ajudar as vítimas, etc., né? O outro jornal iraniano muito importante é o jornal Press TV. Ele é em inglês. Também aqui eles dizem que o Daesh, que é o ISIS, reivindica a responsabilidade pelos atentados, mas eles têm uma visão de desdém a esta análise, não concordam com isso, né? Aqui no site Sputnik Brasil, que é o site russo em português, então é o português do Brasil, ele não está dando destaque, obrigado, amor, ao Oriente Médio, mas sim à guerra na Ucrânia. Como não é nosso assunto, eu estou pensando em fazer um programa especial sobre a Ucrânia, que atacou anteontem a cidade de Belgorod, na Rússia, né? E aí pode recrudescer as coisas lá na Ásia, né? Mas o outro portal russo é o Russia Today. Esse tem espanhol, tem inglês. A maioria das manchetes é sobre a guerra na Ucrânia. E uma das manchetes é o Estado Islâmico que reivindica a responsabilidade dos ataques, né? Não tem mais nenhum destaque. Vamos ver aqui o jornal da burguesia internacional, a agência Reuters. Confirmando aqui que o Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade, o Irã promete vingança, mas a vingança é um prato que se come frio, não virá imediatamente e virá de outras formas, né? E o Irã não vai entrar nessa guerra, porque tudo que Israel precisa é que o Irã dê o primeiro tiro
Não vai acontecer. Por que que Irã dando o primeiro tiro e mostra a fraqueza de Israel? Ele precisa que o Irã reaja, porque os Estados Unidos imediatamente entrariam no conflito. Aliás, não foi só Israel que retirou 15 mil a 18 mil soldados de Gaza. Os Estados Unidos retiraram um dos dois porta-aviões que estavam estacionados lá. Né? Por quê que eles retiraram agora? Né? Aqui na Reuters tem também a manchete de que aquele grupo de comércio, navegação internacional, o Maersk, redireciona todos os seus navios porta-containers do Mar Vermelho ali de volta no canal de Suez. Então, uma série de empresas estão fazendo o contorno ali, Cabo da Boa Esperança, né? Estreito de Magalhães, ali não é Cabo das Tormentas, no sul da África, eles estão dando volta. Né? Você imagina o tamanho do percurso a mais, e eles vão aqui, ó, não entra no Mar Vermelho, mas eles vêm aqui por tudo isso aqui, eles andam a mais, até chegar aqui no Estreito de Gibraltar, olha como é pequenininho, para entrar no Mar Mediterrâneo. Isso são 7 mil quilômetros a mais. Então, mas as empresas de navegação estão fazendo este percurso a mais para evitar a pressão de seus navios, né? Bom, aqui a notícia só saiu aqui. Blinken volta ao Oriente Médio em meio a temores de uma escalada regional. É possível ter uma escalada regional? Eu não estou ainda apostando nessa possibilidade. Mas a mídia está toda, está o maior frisson aí que isso pode acontecer. No limite, pode? Pode. Mas eu não sei se vai acontecer. Porque, como disse, se o Irã, a Síria, o Líbano entram nesta guerra, as coisas mudam de figura. Aí os Estados Unidos vão participar diretamente. E aí a China e a Rússia? Vai ter então uma guerra, não vai ser regional, vai ser mundial? Neste momento, eu não estou apostando nisso. Aqui, o jornal israelense Correio de Jerusalém aqui a manchete que mais me chamou a atenção é que o assassinato de Saleh foram 6 mísseis guiados usados em Beirute, disparados de um drone. Este é o relatório que o jornal conseguiu aí direto com o exército israelense. Outro jornal importante é o jornal O Tempo de Israel. Olha aqui a manchete, só ele dos 4 jornais deram essa manchete. O chefe das Forças de Defesa de Israel criou uma força-tarefa para investigar as falhas do exército que levaram ao colapso em 7 de outubro. Ou seja, é uma espécie de luta política interna já dentro do exército e dentro do governo israelense, um culpando o outro, né? E o último jornal israelense é o Yediot Ahronot. Não tem nada específico aqui os jornais da Europa. O principal aqui é o País,
noticia que os Estados Unidos atacam uma milícia iraniana em Bagdá, então, os Estados Unidos agindo dentro do Iraque, onde eles têm ainda 5 bases. O jornal, o maior jornal da França é o Le Monde, não confundir com o Le Monde Diplomatique, que é outro. Aqui é uma matéria de análise que eu estou de acordo, né? Após o assassinato do número 2 do Hamas em Beirute, o Hezbollah libanês enfrenta uma equação difícil, né? Entrar ou não entrar na guerra, não é uma coisa simples, né? Bem, pessoal, eu queria dizer para vocês que esse ano de 2024, eu estou fazendo o levantamento, acho que 80 países vão ter eleições. É claro que alguns do tamanho da Índia, com 800 milhões de eleitores, outros países pequenos. Mas eu li um dos tantos artigos que eu leio diariamente, eu também acho perigoso. Eu não aprendi ainda a fazer isso, acredito. O Eduardo Guimarães faz isso e lá na TVT é assim, né? Eu seleciono as manchetes, são 10 por dia, e eles põem na tela, né? Eu não sei pôr ainda, mas eu vou chegar lá, né? Bom, nós estamos aqui já terminando. Um dos artigos que eu li fala que nesses 80 países, 4 bilhões de pessoas, metade da Terra, estão nesses 80 países que terão eleições. Quais são os principais? Rússia, março. México, junho. Índia, que eu não lembro de cabeça. Inglaterra. Estados Unidos, novembro. Brasil, eleição municipal, mas são 150 milhões que vão às urnas. E que é um ensaio para 26, né? E cheio de bolsonarista despontando em primeiro lugar em algumas capitais. É lamentável, inclusive capitais do Nordeste, como Fortaleza, por exemplo, Salvador, terra que já foi. Aquela cidade já foi revolucionária, já foi. É difícil. Então, claro que a eleição dos Estados Unidos, da Rússia e da Índia são o maior foco, assim que nós devemos prestar atenção. No México nós vamos ganhar, né? Mas nos Estados Unidos, ganhando a oposição do Trump, não muda nada na política externa. Ele vai acabar com a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia já acabou, né? Mas na questão palestina, ele talvez seja até pior do que os republicanos são sionistas. E falando em sionismo, pessoal, olha aqui, ó. Aí o site da minha editora passando aí, ó. 23,90, são 104 páginas, você lê aí em 2 horas, né? E vou fazer uma live especial sobre 1 hora sobre o que é esse sionismo cristão. Vocês não vão acreditar a origem disso, né? Vou explicar em detalhes. E você paga mais 15 de frete, né? Dá R$ 40, 39. Então, eu mandei rodar 500, tem bastante ainda, acho que vendeu uns 200 só. Então fica aí a recomendação. Agora tem outros, né? No meu site tem 12 livros meus que estão em catálogo ainda, né? Dos 22. É isso, pessoal. Eu agradeço muito a audiência, boa, chegamos a quase 500 aí ao vivo, né?
até amanhã, 2, 3 mil, e isso aí ajuda muito. Aqui houve uma contribuição aqui, que eu agradeço, o Antônio, nesse janeiro do Viva da Palestina, Revolução Cubana, João Amazonas. João Amazonas nasceu dia 1º de janeiro de 1912, convivi muitos anos com ele. É uma grande, é o construtor, é o ideólogo do Partido Comunista do Brasil, lutou contra o oportunismo de direita e os liquidacionistas do partido. Grande camarada Amazonas. Eu fui no aeroporto de Congonhas em novembro de 79, liderei um ônibus vindo de Campinas, 50 pessoas. Naquele dia que ele chegou, morreu o camarada de hoje da Rua da Câmara, com que eu tinha uma ligação muito especial. Aí acabei ficando lá no enterro no dia seguinte, foi um baque muito grande. E a primeira palestra pública que o Amazonas deu foi aqui na nossa cidade, como que agradecendo aí a recepção calorosa no aeroporto. Em janeiro, ele chega em novembro, em janeiro de 1980, ele vem aqui, nós lotamos o auditório chamado Salão Vermelho da Prefeitura, 200 pessoas. Pô, ditadura militar, clandestinamente, né? Foi muito bom. E aqui, o amigo Fernando, Fernando Frenkel, presenteou 5 assinaturas do canal. Não sei bem como funciona isso, mas nós vamos ter mais 5 membros aí. Até outro dia eram 216. Membros é a melhor forma das pessoas ajudarem, porque você dá todo mês lá, como se fosse uma mensalidade, a partir de R$ 6,90, mas vai até R$ 49,90, são 5 níveis, né? O Carlos perguntou aqui como fica a Jordânia. A Jordânia está contra Israel, surpreendentemente, reconhece Israel desde 94, mas está contra. Ali moram 2 milhões de palestinos. O rei tem que tomar cuidado, ele jamais vai ficar contra os palestinos. Mas não vai tomar nenhuma. Obrigado, Marlene. Não vai tomar nenhuma medida dura. Nenhum Estado árabe vai entrar nesse conflito, nada. É só nota de repúdio. Nota. Não é que nem no Brasil. Só toma nota. Só isso. Ninguém faz mais nada do que isso. Pessoal, então amanhã às 14 horas eu vou falar lá na TV 247. O assunto vai ser Oriente Médio, né? E se não houver nenhum programa... meu amigo aqui, ó. Ele é nosso grande apoiador. Anderson Nobre. É o nobre camarada. Ele me ajuda, eu mando vídeos curtos, médios, longos. Ele tem um programa lá que legenda, sabe? Traduz. Não sei se é inteligência artificial, o que é, mas funciona pra caramba, viu? E não é todo mundo que domina o inglês, né? Mas ele faz tradução até do mandarim, né? Bom, se não houver nenhuma novidade, nem amanhã à noite, nem sábado, domingo, 17 horas, o curso das filósofas da antiguidade. Vou falar de Hipátia de Alexandria. É a última filósofa. Estou estudando bastante. Está me dando um trabalho, mas eu gosto de trabalho. Agora, o curso que eu fiz agora à tarde, o curso da África que eu fiz agora à tarde, aqui, ó, o roteiro. Quantos páginas tem aqui? 14. Tem que estudar, a gente tem que estudar o tempo todo. Então, a Hipátia é uma maravilha. Por quê? Sara, estou terminando aqui ao vivo, já te ligo, peraí. A Sara do 247 talvez queira me chamar para alguma atividade. Pessoal, um beijo em vocês. Tchau. Obrigado.